A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, a onda de antissemitismo pela Europa está ampliando, está crescendo. É motivo de um recente artigo na revista Carta Capital, denominado Uma Nova Onda Antissemita Abala a Europa, artigo este de autoria da jornalista Diane Carta. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o renomado jornalista Osias Wurman, cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro e responsável pela Digital Letter Rua Judaica. Osias Wurman, como está você? Tudo em ordem? Prazer enorme tê-lo você novamente no programa da Rádio Sputnik. O prazer em ouvi-lo é muito grande. Eu só gostaria que a gente tivesse no futuro temas assim mais otimistas, mais engrandecedores do gênero humano. Que nós possamos dizer em breve que não existe mais antissemitismo e não existe mais preconceito algum contra a religião, contra a raça, contra credo, contra a cor, não exista discriminação alguma, conforme preceituam as leis maiores de todos os países. Isso, amém. Amém, que Deus te ouça, Osias. Bom, Osias, eu acredito que você tenha lido a íntegra desse artigo. O que você tem a observar sobre esta nova onda antissemita abalando a Europa e o ponto de referência é a França? O artigo da Diane Carta realmente é um artigo muito bem escrito, muito competente, muito rico em dados em si. A única coisa que eu discordo no título dela é Uma Nova Onda Antissemita Abala a Europa. Eu diria como o rei Salomão, que foi o homem mais inteligente dos tempos bíblicos, escreveu em Eclesiastes, ele dizia que não há nada de novo abaixo do sol, tudo se repete. Ou seja, isso é simplesmente uma repetição de 2000 anos de preconceitos, de perseguições, de tentativa de extermínio do povo judeu na nossa velha Europa, uma Europa cheia de desníveis, uma Europa cheia de desbalanceamentos, em que o judeu sempre foi escolhido como a descarga dos problemas. Veja só, ontem ainda em Londres, o presidente do Congresso Judaico Europeu, Moshe Cantor, ele chamou a atenção de que se continuar uma tendência na comunidade judaica europeia, que totaliza hoje 3 milhões de judeus europeus, de parar para pensar, devemos continuar ou sair da Europa? Essa saída ou essa movimentação poderia trazer um abalo econômico e social muito profundo na Europa, devido à grande contribuição da comunidade judaica. São 3 milhões de judeus, a grande maioria ativa economicamente falando, uma grande quantidade de jovens judeus europeus pensando em imigrar, a maioria, lógico, para Israel, mas outros com outras ideias para outros continentes, e é muito lamentável, chega a ser doloroso, que no século XXI os judeus voltem a ter que optar pela sua nacionalidade, não podendo nascer, viver e morrer como judeus no mesmo país. Como é que você vê esta conclamação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quando de sua visita à França, em solidariedade às vítimas do atentado ao Charlie Hebdo, em solidariedade às vítimas judaicas daqueles atentados consecutivos, quando ele conclamou a população da França, a população judaica da França e da Europa, a ir para Israel? Na realidade, não foi assim um chamamento prático, digamos assim, um chamamento imediato. O que Benjamin Netanyahu, como um grande orador e um grande pensador indiscutivelmente dessa geração, se você olhar a atual liderança israelense, Benjamin Netanyahu é um dos grandes expoentes. Independente de concordar ou não com a sua política, cada um tem a sua impressão. Eu, como honorário de Israel, não posso me envolver na política israelense, mas as suas palavras transmitem o seguinte chamamento. Em 2014, no ano passado, 7.213 judeus franceses imigraram para Israel, comparando com 3.293 do ano anterior. Ou seja, mais do que dobrou, muito antes do chamamento de Benjamin Netanyahu. E para esse ano, a projeção chega a 10 mil judeus saindo da França para Israel. Então veja que o que fez Netanyahu. Netanyahu leu
em público uma radiografia que ele, como primeiro-ministro de Israel, recebe com informação. Ele deu um alerta. Esse chamamento dele é muito mais um abraço fraternal do povo israelense a todo judeu em qualquer país do mundo, não só na França, não só na Bélgica, não só na Dinamarca, mas em qualquer país do mundo onde o judeu ache que não possa morar, viver, educar seus filhos pelo simples fato de ser judeu, ele tem uma saída que é a base, é o fundamento de toda a filosofia sionista criado por Theodor Herzl, o pai político do sionismo, que é um Estado judeu de portas abertas para acolher todo tipo de origem judaica, desde os judeus da Etiópia, que foram tirados 80 mil judeus da Etiópia, judeus negros, e Israel foi o único país que tirou um povo da África, não para torná-los escravos, mas para libertá-los, até os judeus europeus. Judeus e muçulmanos são parentes próximos, são irmãos, são primos. Por que há alguns grupos que insistem tanto em dividi-los? Veja só, na realidade somos primos, somos semitas, descendemos de Sem, filho de Noé. Então, a parceria é histórica, sanguínea e está no DNA. O que existe realmente é uma supervalorização do islamismo radical em detrimento dos nossos primos muçulmanos, que são nossos parceiros em várias partes do mundo. Um exemplo simples e que se pode ver que é touchable, é tocável, é atingível, é a convivência árabe-judaica aqui no Rio de Janeiro, na zona central do comércio, na chamada Saara, na Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega, onde nos últimos 50 anos árabes e judeus conviveram fraternalmente. E se você quiser encontrar ainda hoje um maior agrupamento de judeus naquela região, visite o restaurante Cedro do Líbano. E não é merchandise não, hein? Mas os proprietários agradecem aí a citação elogiosa. Mas de fato é um centro de confluência. O proprietário se chama Jacó. Mas de fato é um centro de confluência entre as pessoas que seguem as duas religiões. E assim tem que ser, Osias. Um mundo de fraternidade, um mundo de entendimento, um mundo que não comporte mais manifestações e crimes de racismo e discriminação, como temos visto na Europa, como temos visto ocorrer no Oriente Médio. E, infelizmente, é algo que a humanidade tem que deixar de lado urgentemente. Osias Burma, semana que vem teremos eleições legislativas em Israel. O que você espera destas eleições? Você pode se manifestar sobre esse assunto? Posso me manifestar, sim, muito mais como jornalista do que como honorário. Sim. Eu acredito que deve aumentar substancialmente a participação, porque o voto em Israel é facultativo, mas a participação deve aumentar de forma acentuada. Existe um debate exacerbado. O que se pode, assim, definir, a grosso modo, entre os dois maiores partidos ou blocos que disputam, de um lado, o bloco liderado por Benjamin Netanyahu, que é um bloco mais conservador, é um bloco mais à direita, mas também é um bloco de onde saíram as negociações de paz que foram feitas com o Egito e também com a Jordânia posteriormente, a exemplo do Egito, e o oponente maior, que é o Herzog, junto com a Tzipi Livni, que são os trabalhistas, é o mais centro-esquerda, tendendo mais a voltar à mesa de negociações com os palestinos. As manifestações em Israel estão aumentando à medida que se aproximam as eleições. A disputa baixou um pouco de nível, digamos assim, mas eu acredito que é um momento crucial para o povo de Israel. Eu não me lembro nos 67 anos que Israel vai completar no mês que vem de independência, eu não me lembro um período em que a existência física e a soberania do Estado de Israel estivesse tanto em xeque como atualmente, tanto pelo conflito
com os palestinos da faixa de Gaza, o movimento terrorista Hamas, como a fronteira norte, onde o Estado Islâmico está operando livremente já na Síria, na fronteira com o Golã, ao norte de Israel, e por aí vai. Hoje acabei de ler um pronunciamento no exterior do rei da Jordânia, Hussein, que ele diz que os atos e os fatos do Estado Islâmico o fazem lembrar das práticas nazistas. Imagina, isso um rei da Jordânia. Então, no momento que Israel deve decidir, que decida pelo melhor, que decida pela paz, que decida pelo engrandecimento do gênero humano, para que o Estado de Israel possa continuar a florescer e fornecer para toda a humanidade tudo o que tem feito em ciência, tecnologia, em descobertas, em avanços do humankind, do gênero humano. Osias Wurman, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Felicidades e muito boa sorte para você, tanto à frente da Digital Letter Rua Judaica, como no exercício do seu cargo de cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro. Obrigado, shalom, até uma próxima oportunidade, Osias. Um abraço forte para todos vocês.